Bom, aproveitando o embalo do cinema nacional, está sempre efervescente, a gente veio gravar hoje algumas entrevistas com o pessoal do Meu Pé de Laranja Lima. Uma obra antiga, olha, mas é um dos best-sellers nacionais, escrito pelo José Mauro de Vasconcelos há, sei lá, nos anos 60. Eu li quando eu tinha 9 anos, eu nem vou falar quando é que foi. De qualquer maneira, nós vamos assistir hoje pelo menos umas entrevistas bem interessantes sobre essa nova versão de Meu Pé de Laranja Lima. O personagem principal do Meu Pé de Laranja Lima é o Zezé, que é interpretado pelo meu amigo João. Foi seu primeiro trabalho? Não, né? Não, primeiro eu fiz um curta, que se chama Vento, que eu fiz aos 7 anos. Foi meu primeiro trabalho. Como é que você entrou na seleção do elenco? Pro Meu Pé de Laranja Lima? É que o Bruno, que era meu preparador no curta também, ele me indicou pro Marcos, daí o Marcos queria ver, né? Porque já que ele me indicou, eu estava procurando uma pessoa. Daí eles foram lá, eles falaram que tinham gostado de mim, daí eu aceitei fazer o filme. E você, o que foi mais difícil para você nesse trabalho? Mais difícil assim foi... eu não sei direito, eu acho que foi ter que acordar todo dia às 6 da manhã, sendo que no dia anterior a gente saía só do trabalho às 8 horas quase. Uau. Então até vim, chegar, daí tomar banho, daí comer e ainda... Ruim é que não... Daí ainda você queria fazer uma coisinha, né? Você não queria logo dormir, mas tinha que acordar cedo, então... Não... essa foi uma das maiores dificuldades. Vida de artista é fogo, né? Agora, me diz uma coisa, você leu o livro ou não? O livro não, porque as pessoas do filme lá, o produtor, o diretor fala que não é muito bom. Eles falaram que pra mim que não é muito bom eu ler o livro, pra não incentivar algumas cenas também. E tem essa edição nova aí do livro, né? Então é bom você ler agora, né? Que existe um público muito carinhoso com esse Meu Pé de Laranja Lima e que vai querer rever algo, né? E olha, como produtor, quando a gente desenhou esse filme, o desenho de produção desse filme foi facilmente feito para encontrar um público de 400 mil espectadores. Eu acho que ele tem toda a força para alcançar esse patamar de público sem esforço grande. A partir daí, o que vier é mérito do filme. Eu quero que o público reconheça esse trabalho coletivo difícil, sabe? As pessoas se empenham muito com seus talentos, com sua própria generosidade. Nesse caso, o filme não tinha muito orçamento, então toda a equipe, todo mundo foi super generoso, assim, todo mundo queria fazer o filme. Então eu acho que ele já venceu tantos obstáculos, né? Que... Agora vai. Agora vai. Eu acho que agora as pessoas vão reconhecer que tem coisas muito boas nesse filme. A gente não está tendo dificuldade para colocar o número de copos que a gente quer nesse lançamento. A gente trabalhou um pouco antes, avisou. O pessoal normalmente se identifica muito com o filme, inclusive muitos exibidores que são dessa época do lançamento do livro, ou logo em seguida, porque o livro tem 45 anos, então não é todo mundo que tem essa idade, mas de qualquer forma é um livro que fez parte da vida da maioria dos exibidores e da família deles, então isso facilitou bastante. É uma pergunta básica sobre um livro adaptado para o cinema. Você leu o livro antes de começar a fazer o filme? Eu não podia ler o livro antes de começar o filme. Isso é a pergunta que eu queria fazer exatamente porque a gente escutou de todo mundo, né, que o diretor falou, não, vocês não podem ler o livro porque senão vão pegar alguma referência que talvez eu não use no filme. É isso? Então, foi o preparador de elenco que pediu pra gente não ler o livro, não procurar no YouTube cenas das novelas antigas, não assistir o filme antigo, pra não ter referência do roteiro diferente, de quem são os personagens, pra gente poder fazer uma coisa nova. E aí, o que você acha que você trouxe de novo dentro dessa história? Olha, eu acho que cada ator sempre tem uma energia diferente para trazer, né? Eu acho que eu botei ali minha energia, minha paixão e minha garra para fazer essa personagem. E acho que de novo eu trouxe essa energia de ator estreando no cinema, né? Que quer fazer, que quer estar ali, né? Então acho que é isso. Você assistiu o filme depois, o que você achou? Eu adorei o filme. Eu assisti no Festival do Rio e eu achei muito legal. Eu gostei muito do resultado final. Achei que ficou... Você ficou bom?
Achei que ficou muito bom a minha parte. Não, achei que ficou legal, sim. Eu acho que o filme tem um padrão bem internacional, assim, de cinema, tanto que por isso que o filme ganhou prêmio em Roma, por isso que vai estrear na Europa. Então acho que é um filme aí que tem um futuro bem bonito pela frente. Sobre a participação do Caco. E o Caco no filme tem o lado da generosidade, né? Que o Caco entra mudo e sai calado, mas ele diz tudo. E a gente também foi muito legal porque estava delineadas as cenas que ele ia fazer, a cena no começo, no final, né? Aquelas cenas no começo e mais no final do filme. Mas tinha um elemento na parte final, que eu não vou contar qual mas que a gente criou junto ali na hora, que a gente começou a imaginar como é que o Zezé, adulto, reagiria naquela situação, que tipo, será que ele caberia alguma pequena brincadeira dele com aquele amigo que ele não via há tanto tempo, o Portuga, não via há tanto tempo, o que ele faria? E aí a gente acabou pensando na brincadeira que ele faz juntos, e foi muito gostoso isso. Como é que pintou esse lance? Porque você já escreveu o roteiro de uns filmes maravilhosos, né? Inclusive um que eu adoro, que é o Zoandio, né? E aí você vem para um clássico da literatura, né? Como é que pintou isso? Fazemos de tudo um pouco, né? Na tendinha. Mas acho que foi um encontro. Eu trabalhava com a Kátia Machado, a produtora do filme, a gente estava fazendo Do Outro Lado da Rua, que é o primeiro filme que eu dirigi. Aliás, muito bonito, hein? Muito obrigado. Parabéns. E aí, ela tinha paixão pelo livro, pelo Pé de Laranja Lima, ela já tinha muitos anos a vontade de adaptar, e ela me convidou para escrever o roteiro. E eu não tinha lido o livro, eu já conhecia de nome, como todo mundo, mas não tinha lido. E quando eu li, adorei. Adorei, mas falei, vamos lá. E aí comecei a adaptar, e à medida que eu ia adaptando, eu fui descobrindo que aquele universo da fantasia, da criatividade do menino, tinha tanto a ver com o que eu faço no dia a dia, né? Como você falou, eu já fiz roteiro para muitos filmes, né? E meu trabalho diário é isso, criar fantasias, mesmo que a fantasia seja o mundo real na tela, seja uma realidade dura, às vezes não é, mas é criar coisas vindas da imaginação, botar no papel isso. E o Zezé faz isso o tempo inteiro, por uma razão muito mais nobre do que a minha é apenas um desejo de fazer isso, de sobrevivência, ou seja lá o que for, né? Ele, para escapar de um mundo que o cerca, que é um pouco, que não compreende ele, mas eu comecei a descobrir lá, e aí no roteiro eu comecei também a brincar um pouco, comecei a trazer elementos de fantasia que nem tem no livro, mas que são todos muito, espero eu, muito fidedignos, fiéis à imaginação daquele menino no livro. Assim, eu quero crer que se o Zé Mauro visse algumas coisas que eu adicionei de fantasia, que ele ficaria feliz, que ele me diria, pô, que bacana, você entendeu um pouquinho daquele universo que eu estava tentando passar. E isso foi me seduzindo. No final eu falei pra Kátia, pô, adorei o roteiro que a gente fez, tô a fim de dirigir. E aí ela topou. E aqui estamos. Agora, é interessante porque, além do livro ser um fenômeno de vendas no Brasil, ele também já foi um filme nos anos 70, 2 telenovelas. Isso não te intimidou? Não, como é que vai ser esse trabalho, um negócio que as pessoas teoricamente conhecem bastante? A princípio foi bom, talvez eu não conhecer só de nome o livro e não fazer parte desse, né, dessa adoração que o livro gera, né? Então eu, de certa maneira, estava um pouco protegido desse medo, né? Já adaptaram, já fizeram. Depois, claro que eu sabia, soube, tomei de alguma maneira contato com isso, mas eu achei assim, o livro já está fazendo 45 anos, tem a mesma força quase, ou tem de fato, que tinha quando lançou. Quando o primeiro filme foi feito, tinha 5 anos, eu acho, que o livro tinha sido editado. É uma circunstância tão diferente, não só de época, como mesmo do livro. Ele estava mega sucesso do livro ali, fresquinho. Talvez ele tivesse mais obrigação com aquele de ser fiel a cada palavra do livro. A gente aqui, 45 anos depois, está tentando entender por que esse livro continua sendo tão importante, tão bom. E aí talvez isso nos dê muito mais liberdade para ser fiéis ao espírito do livro, ao personagem, do que ser obrigatoriamente estar ligado à letra do livro. Então, nesse sentido, é isso que eu falei, assim, eu me senti livre para adicionar algumas fantasias, adicionar algumas situações, cenas que não tem no livro, mas eu me senti sempre adicionando legitimamente, nunca
apelativamente ou nunca desrespeitosamente. Eu achei que eu estava, sempre que eu fiz isso, eu estava indo no meu olhar agora, no século XXI, sobre aquilo, e eu acho que é legal, porque são duas experiências diferentes e, de alguma maneira, talvez a leitura do livro te enriqueça de um modo, ver o filme te enriqueça de outro, e um complemente o outro, ou sei lá, na melhor das hipóteses vai acontecer isso. E aí, quando a coisa começou a ficar, vamos filmar de verdade, aí caramba, a gente tem que achar esse menino. Enquanto não achar esse menino, a gente não tem filme, não tem nem possibilidade de fazer esse filme. E a gente tinha algum tempo antes feito muito teste, aquele proverbial, né, 300 testes, chama de escola, e não tinha achado ninguém que tinha encantado a gente. Aí dessa vez, aí quando começou a virar verdade, eu falei, me reuni com o pessoal da preparação de elenco, o Bruno e o Walter, e a gente tentou focar nos elementos do que a gente imaginava realmente que esse personagem tinha que ter. E eu não estou falando de detalhes físicos, de cor, de pele, de olho, não, é de olhar, de expressão, de postura diante das coisas. E aí a gente, lá pelo 5º teste, reconversou, tentou achar, e aí ele lembrou que ele tinha feito um curta com um menino, que ele achou que tinha esse olhar, tinha um olhar caidinho, apesar de ser muito dinâmico e alegre, mas ele tinha aquele olhinho mais caidinho, que talvez passasse aquela ideia do Zezé um pouco observador desse mundo, que não lhe entende, que ele não consegue entender, que não lhe entenda, né? E aí a gente se encantou com o João. Ele tem isso, mas ele é vivaz, porque eu também, isso era uma coisa que eu queria. Eu não queria fazer um filme triste, um filme depressivo, um filme angustiado. Ele lida com situações difíceis, mas é um menino que depois virou um dos maiores escritores do Brasil. Tem que mostrar isso. É um menino que tem essa garra para correr atrás. 2 dos irmãos dele meio que se mataram, se deixaram morrer, né? Os irmãos queridos dele, a Glória e o Luiz. E ele não, ele sofreu aquilo, mas ele foi em frente e transformou a vida dele. E eu queria um menino vivaz, com essa vida, e botar no filme também, que o filme eu acho que a gente busca uma linguagem, tem uma dinâmica de câmera, de enquadramento, mesmo de situações de brigas entre criança, traquinagens, tudo isso que contrabalança um pouco o lado mais duro da vida dele, mas que traz essa verdade dele, porque se ele não tivesse essa alegria, essa vibração interna, ele não ia virar quem ele virou. E o filme, nesse sentido, até por isso a gente resolveu criar essa figura que o Caco Ciocler faz, que é talvez o Zezé velho, ou talvez o escritor que escreveu o livro que fala do Zezé, quem sabe o que é. Meio com uma brincadeira, porque o Zé Mauro também nunca admitiu que era uma biografia. Ele sempre falou que tinha elementos biográficos, mas não estava dizendo que era uma biografia ali. Tinha fantasia, tinha a imaginação dele como escritor. Então a gente brincou com isso, trouxe esse Zé Mauro, esse escritor, porque ele também representa isso. Aquele menino que passou por aquilo, com o poder da imaginação dele, ele superou tudo aquilo e virou um grande cara. Legal. E o Zé de Abreu veio porque ele estava passando na rua e tal? O Zé estava dando sopa. Eu tinha feito eu precisava de alguém com presença, né? Com solidez. Né? O que é o Portuga na vida desse menino? Não é só alguém que dá afeto, é alguém que tem uma presença confiável de respeito, que respeita ele, que entende aquele menino. No caso do filme, que compreende aquela alma de escritor que o Zezé tem. Então ele precisava ser sólido, ter autoridade, mas ser capaz de dar afeto, ser capaz de compreender. Eu acho que o Zé tem essa presença cênica tão marcante e direta. E o lado do afeto, o lado da compreensão, eu sempre vi nele, você vê em alguns personagens, mas não é uma coisa que normalmente enfatizam na interpretação dele. Eu achei, não, vai ser muito legal se eu trouxesse essa presença que todo mundo sabe que acontece, mas trazer esse lado mais delicado, mais gentil, mais emocionado do Zé. E talvez surpreender um pouco eles. E foi ótimo que ele, acho que curtiu fazer isso de uma maneira mais intensa, né? Acho que foi uma experiência muito bacana. Como é que pintou essa oportunidade de você fazer o Português, que é um personagem muito importante dentro do Meu Pé de Laranja Lima? O diretor e autor do roteiro, Marcos Bernstein, ele tinha feito um roteiro para um longa que eu vou produzir e a gente acabou ficando amigo e um dia ele me ligou e falou, olha, tem um personagem genial para você fazer. Ah, é? Foi desse jeito? Foi assim, É Meu Pé de Laranja Lima. Eu falei, opa, que personagem?
jamais imaginei que ia ser o Portuga. Achei que iam trazer um ator português. Hoje em dia isso é tão Normal, né? normal. Ele falou, não, é o Portuga. Eu falei, meu Deus do céu, que bom. Eu quero fazer e tal. E o Marcos propôs um tipo de interpretação que eu nunca tinha feito. Extremamente contido. Eu não sei se chegou a ver já o filme. Muito contido. Muito diferente. Muito diferente. Não tem mão, não tem... Eu sou italiano, então eu falo com a mão. E ali não, vamos fazer contido, com... Inclusive você tem pouco sotaque português. É porque o cara está aqui há 50 anos. Interessante. A história é essa. Eu até sei, eu já fiz na Globo um personagem português com sotaque muito carregado. Em Portugal, quando eu vou lá, às vezes eu imito o português, ele fala que incrível, você é um dos poucos brasileiros que... Eu gosto de fazer sotaque, e não só de português, como de nordestino, de sulista e tal, de paulista da Moca. Mas o Marcos não deixou, ele falava, eu tive até que dublar algumas cenas, porque ficou português demais. Porque a gente corre o risco de cair na comédia, né? É verdade. Quando você imita o português, não é... E depois o cara já está muito tempo aqui e eu sinto, assim, no Rio de Janeiro tem muitos portugueses nascidos em Portugal, tem bar, padaria e tal. Eles procuram cada vez mais tirar o sotaque. É verdade. Aqui em São Paulo eu conheço vários que moram aqui há 40 anos, que tentando, né? Sempre ficou um pouco menor. Chega um pouco menor, né? Que é mais ou menos o seu personagem. Essa é a ideia, essa é a ideia. Isso não passa no filme há quanto tempo ele está, mas pela relação que ele tem com o dono do bar, com o pessoal da cidade, você vê que é um cara que já está lá há um tempão. Tem uma casa imensa, tem um jardim enorme e tal. Bons tempos aqui, tinha casa enorme, né? Agora, me diz uma coisa, eu soube que você conheceu o Zé Mauro de Vasconcelos? Conheci, cara, numa situação extremamente esdrúxula. Eu fugindo da ditadura, um amigo meu tinha uma pousada... perto de Itanhaém, o que tem? Não era Itanhaém, Peruíbe... Por ali. Iguape. Eu acho que era isso. Pertinho da estrada, uma pousadinha muito bonita que era fora de temporada. E ele falou, vai pra lá que ninguém vai te ver lá, passa lá uns 15 dias até baixar a poeira e tal. E quem estava lá hospedado? O Zé Mauro de Vasconcelos. Que barato. E foi mais barato, a gente conviveu durante umas 2 semanas. Era uma pessoa muito doce, muito educado, de um bom astral, muito bonito. Um homem alto, moreno. Eu lembro, ele gostava de tomar banho de sol, porque ele estava sempre bem queimado e tal. Talvez ali ele estava escrevendo algum livro, não sei, talvez pela época. Porque ele talvez escreveu... o Frei Bartolomeu. Exatamente. Ele escreveu mais, acho que 6 ou 7 obras depois do Meu Pé de Laranja Lima. Depois eu soube que ele morreu muito deprimido. Com 60 e poucos anos. Com a falta de reconhecimento da crítica literária. Impressionante. Né? Aliás, isso é meio normal no Brasil, né? Ninguém reconhece o Tom Jobim, quando ele vendeu alguns compassos do Águas de Março para Coca-Cola, falaram, a imprensa caiu em cima dele, dizendo que como ele vendia para Coca-Cola uma música que era orgulho nacional. Ele falou, pô, a música é minha. Aí que ele soltou uma frase, sucesso no Brasil é uma ofensa pessoal. É impressionante, né? Tá, você tem algum outro projeto depois desse aqui? Estou fazendo Bonifácio Bilhões, uma peça de teatro aqui do lado. É verdade. Vai estar o filme aqui, e a peça ao lado, aqui no Gazeta, as duas. A pessoa pode assistir ao vivo e o filme. Mas você disse não, é uma coisa muito cara. É roteiro do Marcos Bernstein, talvez ele dirija. Eu iria dirigir, mas eu perdi o elan. E ficou um filme muito caro para ser o meu primeiro longa como diretor. E agora nós estamos tentando uma associação com um grupo americano, porque o filme ficou caro. É sobre a imigração judaica no Rio Grande do Sul. Uau, assunto da onde saíram os Steinbrück, Matoni, Sirotsky, da RBS. Uau. É uma história muito interessante de um grupo de famílias, 23 famílias, que saíram da Bessarábia, porque os cossacos estavam invadindo. O violinista no telhado conta a história dos cossacos invadindo e maltratando os judeus. E o filme termina com eles pegando um navio e vindo para a América. O meu filme começa com eles chegando no Rio Grande do Sul.
E vamos ver o que vai dar. E estou fechando uma novela ou uma minissérie com a Globo agora para julho. A novela tem preferência, se não fechar a novela eu faço a minissérie.